Baby, let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. TVC apresenta mais um programa UPACAF e a Comunidade. Todo sábado, a partir das 13 horas, programa ao vivo aqui na TV Comunitária, onde a gente discute os problemas da comunidade. Hoje aqui presente o vereador Paulo Coitim, né? Projetos entrando na Câmara, né? A LDU sendo discutido. Quais as novidades que nós temos aí, Paulo, na Câmara de Vereador aí? Muito obrigado, Valdir, por estar contigo mais um sábado, presente ao teu lado, participando do UPACAF e a Comunidade, um canal importante de comunicação que busca, através deste canal, ser também um órgão facilitador entre os órgãos constituídos dessa cidade, seja pelo Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. É um canal que se abre e que busca, através das fontes que chegam até essa emissora, no diretor o Paulo, não é? Também busca fazer essa interligação entre os poderes e auxiliando assim a comunidade. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui junto contigo. Bem, nós estamos no momento que começa a se discutir a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? O orçamento do município, emendas impositivas, e nós já sabemos que o município, nesse momento, no mês de novembro de 2022, nós passamos por algumas dificuldades financeiras, não é? Que não é apenas da cidade de Pelotas. Existe uma queda na arrecadação em função de um decreto do Presidente da República que trata sobre a questão da diminuição da arrecadação dos tributos, mas sabemos que para esse ano vai ser possível fechar as contas ainda em positivo. Nós estávamos preocupados, né? O Poder Legislativo é um órgão fiscalizador, que pudesse imaginar, inclusive, que pudesse ter alguma parcelamento na própria folha do município. Mas informações que nos chegam garantem que não há esse problema, ao menos até o final do ano. Com o orçamento novo do ano que vem, nós esperamos que as contas sejam equilibradas, que as arrecadações aumentem, a partir do momento que a pandemia começa a nos deixar, mesmo sabendo que tem um número de contaminados que o Covid de uma nova variante começa a chegar na nossa região, mas já sabemos também, os pesquisadores nos dizem que esta variante ela não é tão letal, digamos assim, né? Ela contamina, é mais contagiante, mas não chega a ponto de ter um número elevado de internações, de óbitos em nossa cidade. Mas o importante é que nós estamos discutindo orçamento, Valdir. Cada vereador terá no seu mandato a prerrogativa de indicar emendas impositivas, né? Hoje 0,6% do orçamento é de livre escolha de cada vereador poder indicar para onde entender que seja melhor. Nós estamos então esse ano de 2022 chegando ao valor de 310 mil reais por aí, sendo 155 mil obrigatoriamente 50% para a saúde e os outros 50%, ou seja, 155 mil reais de livre escolha de cada vereador. Eu, por exemplo, no ano de 2022, eu coloquei para iluminação pública e na rede municipal de saúde eu coloquei para o PS, para a compra de equipamentos, camas, colchões, e para o Hospital Espírita, que é um hospital referência no tratamento psiquiátrico, não só de Pelotas, mas da região, que durante a pandemia atendeu aproximadamente 155 cidades diferentes de pessoas que buscaram tratamento no Hospital Espírita de Pelotas. Então, é um trabalho que a gente busca fazer com muita seriedade, com muita transparência, e que busca contemplar, dentro do Legislativo, na condição de vereador, as políticas públicas que possam ajudar tanto o homem da cidade, da periferia, do centro e também da nossa colônia de Pelotas. Programa UPACAF e a Comunidade. Falamos em LDU, eu tenho um dado importante. A gente faz parte do Conselho da Saúde, e eu vi lá na sessão, na Câmara, onde se falava sobre leitos. A Santa Casa tem 30 leitos SUS. Essa semana, 18 estavam disponíveis.
Então, quer dizer, é uma coisa importante para a população de Pelotas. A gente sabe que o pronto-socorro, ele lota ali, mas ele vai desafogando aos poucos, porque não pode transferir o paciente para a Santa Casa ou para onde tem leito, né? Sem, claro, tem que ter todo o atendimento, a triagem para levar para a Santa Casa ou para outro hospital. Então, leito tem, beleza. E a gente vê, durante a semana, cada vez liberando leitos, tanto na Santa Casa, ali na São Francisco e na Beneficência. Beneficência é o que mais tem leito. Durante o dia a gente sempre faz uma fiscalização, a gente sabe que tem leitos. A saúde não está tão mal assim como o pessoal pensa. Existe. Claro, se demora muito de liberar leitos, mas tem. Não dá para dizer que não tem, só que não pode passar, as pessoas acham que é um jeitinho, né? Vamos lá, vou falar com o vereador, vou falar com um líder de uma associação de bairro, vou conseguir o leito. Não pode, tem que entrar na fila, né? São muitas pessoas que dependem da saúde. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho, aí, tu já falasse aí do Covid, que também foi um grande problema para a nossa cidade, para todo o nosso país aí. E agora eu acho que está voltando ao normal, né? Que as pessoas não podiam nem trabalhar, né? Dependia da sua própria saúde. Eu gostaria que tu nos falasse um pouco aí, porque eu sei que tu é uma pessoa que milita muito defendendo a questão da saúde. É verdade, Valdir. Nós passamos por momentos muito difíceis, não é? Nós perdemos mais aproximadamente 1.500 pessoas em Pelotas, em números mais exatos, né? São amigos, pessoas que conviviam no dia a dia conosco, familiares, parceiros, pessoas que nós não imaginávamos que fossem morrer para o Covid. Nós perdemos um suplente vereador, que foi o vereador Ademar Ornel, e um vereador que estava no seu efetivo mandato, que era o Paulo do Sítio. Sim. Aliás, um dos maiores defensores da saúde que eu já vi nessa cidade. Sim. Que fazia um trabalho excelente para a saúde em Pelotas. Mas quis o destino, não é, que ele perdesse a vida exatamente para o Covid. Como tu falaste, hoje a gente sabe, não é, a cada dia que passa, que as coisas estão avançando, melhorando. E eu falava na quinta-feira, que tu estivesse na Câmara, eu falava na tribuna, quando falei sobre essa questão de leitos, enfim, nós estamos numa região de aproximadamente 1 milhão de pessoas que residem aqui no entorno de nossa cidade. Aí tu pega a região da Campanha, a região aqui do lado de Rio Grande, mais costeira, o Pampa Gaúcho, aproximadamente 1 milhão de pessoas que têm em Pelotas também uma referência, porque aqui tem hospitais de grande porte, nós temos 3 hospitais de grande porte, nós temos faculdade de medicina, nós temos vários médicos conceituados aqui em Pelotas, que essas pessoas acabam vindo de outra região para Pelotas. Isso acaba, de certa forma, congestionando o sistema de saúde, porque todas as vidas importam. Então, o PS é a porta de entrada, o sistema SUS é o PS. Sim. Acabam vindo muitas pessoas para cá. Então, Valdir, isso é um tema que tem que ser debatido com muita seriedade, não pela emoção, mas sim pela razão do que está acontecendo. É a questão de recursos, é a questão das pessoas que têm uma certa prioridade no seu tratamento, quando chegam com suas enfermidades, o que está o verde, o amarelo, o vermelho, não é? Sim. Essa classificação que se tem na saúde. Então, ainda também é um pouco preocupante, porque isso que tu falaste, as pessoas acabam recorrendo aos vereadores, ao agente de saúde, ao líder comunitário, entendendo que a gente possa ser esse que vai cortar a fila ou dar prioridade. Na verdade, nós conversamos com os hospitais, tentamos encontrar uma fórmula de que jeito que... Olha, a dona Maria está no hospital, já está em condições de alta, então o médico libera, o seu Paulo está aguardando, vai o seu Paulo para o leito. Agora, como eu falei, as vidas todas importam, né? O jeitinho brasileiro para leito e hospital, isso é desumano se acontecer. Mas, Valdir, essa é uma pauta importante, porque nas emendas impositivas, cada vereador tem a prerrogativa de indicar a metade desses recursos, 300, e que vai aumentar esse ano um pouquinho, que seja lá 160, 170 mil, para indicação dos seus recursos das emendas impositivas para hospitais, não é? Para o próprio PS, quando eu indiquei, Hospital Espírita, como eu falei, para a compra de equipamentos, para melhorias do sistema de saúde. A gente sabe que não é fácil,
Eu não gostaria de estar na pele de um prefeito de uma cidade, porque as coisas não são tão fáceis quanto parece, e principalmente quando a gente tem um hospital, que tem uma cidade que acaba sendo referência para outras cidades ao entorno no sistema de saúde. E para desafogar isso, teria que ter um maior número de contratações para médicos, e que o médico hoje em dia é raro, né? Eles acabam tendo consultórios ou indo para outras cidades atraídos por outros tipos de recursos, cidades menores, com menor número de pessoas, mas que remuneram mais. Isso é uma pauta que a gente tem discutido com o governo, com a prefeita Paula, que possa pagar melhor pela hora atividade do médico, não é? Para que possa atrair esse médico, permanecer nos postos de saúde, seja na colônia, seja no bairro, seja aqui na cidade. Eu recentemente tive uma reunião com a secretária Roberta, fui procurado pela colônia, lá pela UBS do Cerrito, e nós conseguimos avançar nesse sentido, né? Nós conseguimos agora que a secretária encontrasse o médico que vai atender 4 vezes por semana naquela unidade, porque a demanda, o entorno é muito grande. Quando as pessoas são tratadas lá na base, lá na colônia, é medicada, não precisa de internação, desafoga aqui o sistema de saúde de Pelotas. Isso é importante salientar. Então, nós entendemos que estamos no caminho certo, estamos buscando soluções para essa área, sempre pautando pelo diálogo com o Poder Executivo, o Poder Legislativo e os poderes que constituem o sistema de saúde de Pelotas. Uma das coisas que também a gente sabe que existe aí na saúde e que já foi para a Câmara de Vereador, não sei se tem prazo aí para votação, a Lotopel. Como é que vai funcionar, Paulo? Gostaria que tu nos falasse aqui para o pessoal que nos assiste aqui. A Lotopel, Valdir, é um projeto que, inclusive, eu fui um dos coautores deste projeto. Quando fiquei sabendo que outras cidades tinham esse sistema de loteria, que é para arrecadação, sim, eu tão logo apresentei uma minuta de projeto para o Poder Executivo. Fiz uma reunião com o secretário Fábio, entreguei uma minuta de um projeto, buscando esses recursos que possam ser aplicados no sistema de saúde de Pelotas, mas muito na saúde básica do município, né? Aumentar o número de contratação para exames, para buscar, como eu falei recentemente, poder pagar, remunerar melhor os médicos, para atrair esse médico para trabalhar na rede municipal de saúde. É um projeto que a gente não sabe ainda de que forma vai funcionar, se vai ter a procura pelas pessoas, né, se vão apostar realmente nessa loteria. É isso que a gente quer incentivar, que as pessoas aderem ao sistema da loteria do município, porque esses recursos serão transformados em recursos, ou seja, em valores aplicados no sistema municipal de saúde. Nós já procuramos conversar com o Conselho Municipal de Saúde, nós queremos um parecer do Conselho Municipal de Saúde, porque nós entendemos que o Conselho é o grande defensor das minorias, sim, lá da periferia, onde está o BS, onde estão as pessoas. É para essas pessoas que nós queremos melhorar o atendimento do sistema de saúde de Pelotas. É para isso que nós estamos criando a Lotopel. Agora parece que vai ter um entendimento entre alguns vereadores da base e oposição, que a gente possa achar esse denominador comum, trazer o projeto, aprovar pela Câmara e constituir o Lotopel em Pelotas, que tudo aquilo que for arrecadado pelos apostadores de Pelotas ou região que estiverem, sejam revertidos em recursos para a saúde pública do município. Aliás, não é só recurso público de Pelotas, é recurso público para as pessoas da região sul que procuram o sistema de saúde de Pelotas. E a gente já tem conversado ali no Conselho da Saúde sobre a questão da Lotopel, que vai ser uma solução. Isso é uma lei federal que qualquer município pode fazer. A lei federal permite que ela aconteça. Permite que ela possa acontecer aí, e é um recurso que vai para o fundo da saúde, né? Porque a gente conversa muito, né? E a gente viu que existia uma proposta de um vereador, né, em relação de passar 70% desse recurso direto para o hospital. Esse foi o grande impasse, né? A gente não é favorável porque a gente acha que tem que ir para o fundo da saúde. O hospital precisa, a Santa Casa precisa de tanto recurso, que tem projeto lá para usar esse recurso lá na Santa Casa. Passa para o Conselho aprova, porque não tem como não aprovar. Mas o Conselho ele é consultivo e deliberativo, né? Sim, sim. Então aí pode... Ferramenta importante. Pode se liberar, mas é aonde vai adeter para a contratação de médicos, que é uma coisa que a própria prefeitura ela tenta contratar médico, mas pelo salário que não atrai o médico. Não atrai o médico para poder atender nos postos de saúde. Então é uma forma de valorizar e ter mais recursos para poder contratar. Né? E acho também, Valdir, que vai sensibilizar mais as pessoas a aderir ao projeto da Lotopel. Se tu sabes que tem transparência, tem um conselho que vai fiscalizar, tem a Câmara de Vereadores que vai fiscalizar, como tu falaste, o Conselho Municipal de Saúde vai fiscalizar, ele vai ser consultivo e deliberativo, tem transparência, né? Tem
tem lisura no processo, está tudo correto. Então, eu entendo que as pessoas vão aderir porque também querem, de certa forma, poder contribuir para a saúde do município. E de que forma contribui? Bom, quando tu procura o sistema SUS, quem paga é todos nós. Sim. Então, se tu tem um sistema que vai funcionar, que esses recursos serão aplicados no nosso sistema, que vai ficar aqui em Pelotas, eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão aderir a esse novo projeto, ao sistema de loteria em Pelotas. Por que não apostar no Lotopel e apostar na loteria maior, que os recursos nem ficam aqui? Sim. E dificilmente tem um ganhador aqui. Vai ajudar na saúde da família, dos amigos, vai trazer saúde para a comunidade de Pelotas. Programa UPACAF e a comunidade, um projeto que entrou agora, a gente tem acompanhado aí na rede social aí, um vídeo aí da nossa prefeita, onde fala da passagem do ônibus, que vai diminuir o preço da passagem. Eu gostaria, como é que vai funcionar esse projeto? Esse projeto não, já é um decreto, né? Só depende, a Câmara tem que aprovar, como é que vai essa baixa dos valores. Funciona assim, Valdir. O governo federal, desde o ano passado, através do processo de pandemia, o número de pessoas que circulam no dia a dia no transporte coletivo diminuiu drasticamente. Chegou momentos que aproximadamente 70% das pessoas deixaram de andar de ônibus. Muito bem, o governo federal sinalizou de fazer repasse para os municípios. Naquele período, há uns 3, 4 meses atrás, a prefeita Paula nos mandou um projeto de lei para o município. O município precisava constituir um fundo para receber esses recursos. E o que foi feito? Nós aprovamos o projeto chegou na Câmara, os vereadores aprovaram, eu fui relator, se não me falha a memória, nas comissões técnicas da casa, dei parecer favorável, porque eu entendia e entendo que esse recurso que veio por parte do governo federal, ele vai ser repassado para pagar as empresas, ou seja, então as empresas não terão o mesmo gasto que teria até então. Assim sendo, é possível sim se baixar os valores da passagem, né? Aqui é um consórcio que domina o transporte coletivo, isso foi um processo de licitação que teve um tempo atrás, mas que esse fundo veio em boa hora. É uma contribuição do governo federal para os transportes coletivos das cidades do país, aquelas cidades que estão capacitadas, como Pelotas está, com o projeto de lei que já aprovamos a lei, e ela consegue receber esses valores por esse fundo, esses recursos serão aplicados para diminuir o valor da passagem, para suprir o valor da passagem, por toda aquela queda de arrecadação que teve no transporte coletivo. Aliás, o transporte coletivo vem sofrendo queda, não é de agora, vem de muito tempo, é gradativamente. Então, algumas alternativas se buscam, algumas políticas públicas são apresentadas, e agora o governo federal sinaliza com repasse por parte do governo do Tesouro Nacional, vem para as cidades, os municípios que já aprovaram essa lei, como eu falei, que Pelotas já aprovou, e vai ser repassado para o contribuinte, para o passageiro, para aquele que precisa trabalhar dia a dia, que necessita de transporte coletivo em nossa cidade. Uma das coisas que a população reclama muito também, é a relação da pessoa de deficiência, né, que na verdade eu tenho o cadeirante e tenho a pessoa que usa a muleta. E muitas mulheres grávidas, e agora só tem praticamente três bancos na frente. Não poderia ser o governo fizer um decreto que possa, né, ter mais bancos para as pessoas com portador de deficiência e mais pessoa a gestante também? Eu acho além, Valdir, eu acho que as empresas, agora quando fizerem troca de seus carros, que se possa ter uma exigência maior, inclusive de número de ônibus, de coletivos que tenha o elevador, sim, né? Para levar o cadeirante até dentro do ônibus, aumentar o número de espaço ali na frente para idosos, para cadeirantes, para as gestantes. Acho importante, essa é uma provocação que já se iniciou também na casa, já conversamos com o secretário municipal de transporte, que foi simpático a ideia. Essa é uma discussão que tem que ir avançando gradativamente. Como tinha reduzido o número de pessoas no transporte coletivo, estava sobrando lugar nos ônibus, mas agora começa novamente a ser retomado essa ferramenta importante que é o transporte coletivo para a locomoção na nossa cidade, os ônibus, os coletivos. Eu me lembro um tempo atrás que os ônibus, eram muita gente que circulava nos ônibus. Com o passar dos tempos, não é, com a questão dos aplicativos, seja o Uber, 99, entre outros, diminuiu um pouco das pessoas que utilizam o ônibus coletivo, acabam buscando essas ferramentas. Com também a compra de um número expressivo de carros, motos, as pessoas aderiram a outro tipo de meio de transporte. A própria bicicleta, aliás, tem um projeto de lei meu na Câmara que incentiva a utilização desses modais alternativos de transporte, seja
o patinete, seja o patins, seja a bicicleta, porque entende que quanto menor o número de carros andando no dia a dia, nas ruas da cidade, menor o número de coletivos andando na cidade, diminui a poluição, não é? O diesel, o gás Sim. que vai para o ar, ele diminui. Então, nós entendemos que, como eu falei, o projeto do governo federal desse repasse são importantes, os ônibus que tenham as melhores acomodações para as pessoas no dia a dia precisam ser ampliados, melhorados, porque a lei diz isso, tantos anos tem que trocar o carro, trocar os ônibus, ou que esteja em perfeita condições de rodagem. E graças a Deus, nos últimos anos, em Pelotas, não tem acontecido, por falha mecânica, nenhum tipo de incidente ou acidente com esses coletivos. Mas nós precisamos estar atentos, cobrando, fiscalizando e vendo o que é melhor para as pessoas que no dia a dia precisam dessa ferramenta importante para deslocamento, que é o transporte coletivo de Pelotas. E a gente vê também que a população, a grande maioria já tem cartão, né? E quem não tem cartão, ele pode ir lá na empresa, no consórcio e fazer o seu cartão. Para ti. O valor vai ser bem mais baixo quem tiver o cartão, né? Como é que vai funcionar aí? É 3,50, 4,50? Como é 3,50. Isso é uma... não digo que obrigar ninguém, ninguém obriga ninguém. Sim. Mas estimula a pessoa Sim. a comprar esse cartão, porque ele também, na hora do embarque, ele facilita, né? Tu já não precisa do troco, não precisa do contato com o motorista. A busca de alternativas para amenizar algumas questões importantes durante o translado do transporte coletivo, até para não atrasar as linhas dos ônibus. Nós sabemos que nos últimos tempos, conforme o que eu falei, as arrecadações diminuíram, o número de passageiros pararam de circular no dia a dia, eram mais de 100 mil pessoas por dia. Algumas alternativas precisam se apresentar para amenizar isso. Então, o governo apresenta a proposta de diminuição de passagem, o governo busca, junto às empresas, amenizar a falta de carros, muitas vezes acaba juntando mais pessoas aguardando na parada dos ônibus, diminuindo, às vezes, as linhas, e nós queremos estar sempre muito atentos a isso. Nós buscamos informações periodicamente com o secretário Flávio Alan, que é secretário de Transporte, que tem todo o sistema informatizado dentro da sua sala, ligou o computador, tu sabe onde é que está o ônibus Sim. tal, a linha tal, filmando ao vivo ali, né, no translado do passageiro. Se a pessoa chegar e falar, o ônibus demorou 5 a 10 minutos, vai na secretaria, tu fala, que parada era? Tal parada. Ele vai puxar na câmera e vai mostrar, não, deu diferença de tantos minutos, por isso, por aquilo. Então a informatização chegou também no transporte coletivo, e nós esperamos que essa pauta seja cada vez mais aprimorada, melhorada, porque as pessoas precisam ter um mínimo de conforto no translado de sua casa até o trabalho, do trabalho para casa, porque é o momento que tu fica, né, ou vai para o teu trabalho ou está vindo para casa descansar. Então, a pessoa, como eu falei, precisa um mínimo de conforto e não pagar tão caro por esse serviço. Eu espero que agora, com esse repasse do governo federal, com essa proposta da prefeita Paula, possa amenizar essas perdas e isso possa também auxiliar as empresas a receber os recursos, ou seja, a compra das passagens mais rápido e facilitando assim o traslado do dia a dia dessas pessoas que buscam essa ferramenta importante que é o transporte coletivo em Pelotas. Programa UPACAF e a comunidade. Uma das coisas que o pessoal fez aquela crítica, não vai ter cobrador. Como é que vai ficar esse trabalhador, Paulo? Qual é a discussão que tem em relação a essa? Porque já foi experimentado em alguns ônibus, em alguns horários, já não tem cobrador, né? Não tem. Chega uma certa hora, é só o motorista. A proposta da lei, Valdir, tu acompanhaste esse processo, Sim. Uma outra vez a gente falou aqui, eu lembro-me na época que foi os representantes do sindicato lá na Câmara, Sim. acompanharam todo esse processo de votação. Eu lembro que não foi nem um motorista e nem um cobrador, porque confiaram na proposta que o sindicato apresentou para estas pessoas. Dava estabilidade pelo período de 5 anos, a pessoa nesse período tinha essa margem para estudar, se qualificar, o próprio sindicato encaminhando essas pessoas para outro tipo de trabalho, enfim. E a gente sabe, não é, Valdir, que tradicionalmente Pelotas sempre teve o cobrador de ônibus. Com o passar do tempo, com a informatização que chegou, e que não só em Pelotas, chegou no mundo inteiro, algumas profissões acabaram sendo extintas. Por exemplo, eu lembro quando tu ia num banco, Sim. Antigamente tu via lá 50, 200 pessoas trabalhando. Chegou a informatização, hoje do meu celular eu faço uma transação financeira. Eu tenho o banco aqui dentro desse celular. Então, isso facilitou
para as pessoas, mas ao mesmo tempo também diminuiu o número de empregos nas cidades. Eu lembro-me aqui com o prédio do Banco do Brasil, que tem hoje lá mais de 15 andares, né, um dos prédios mais altos de Pelotas, eram todos ocupados pelo Banco do Brasil. Hoje não é mais, inclusive eles querem alugar, querem vender alguns apartamentos, porque não é mais utilizado o banco, ou seja, a parte física do banco, toda utilizada pelo banco, não existe mais isso. Então, novos tempos, né? São ferramentas que estão chegando de informatização, mas que infelizmente alguém está perdendo também, que é o desemprego que aumentou nesse segmento, mas em outra forma, de outra banda, aumenta o emprego em outros segmentos, para as pessoas que estão estudando, se qualificando, entrando no mercado de trabalho. A área da informatização tem sim aberto muito espaço de trabalho para as pessoas que estão se formando nesta área. Na área da habitação, eu sei que tu é uma pessoa que defende muito a questão da regularização fundiária, também o Partido Cidadania também faz parte de uma secretaria importante que é a habitação. Eu gostaria que nos falasse aí qual é os encaminhamentos que tem aí na questão da regularização fundiária e quais as áreas que estão sendo regularizadas pelo poder público. Valdir, nós estamos na condição de presidente da Comissão de Habitação e Regulação Fundiária. Como tu falasses, o Birajara Leal, que é o secretário municipal de Habitação, um parceiro, uma indicação nossa do partido, que contribui para o Poder Executivo na sua pessoa. Nós temos trabalhado em várias frentes de regulação fundiária. Loteamento Mauá, a Ceval, Vasco Pires. Outro exemplo que eu vou dar aqui, nós estamos entregando aproximadamente 2.500 novos lotes regularizados no BGV, perto do Pestano, onde o que faltava, a peça jurídica que faltava era a denominação de ruas, para que pudesse fazer o registro. Isso a gente já aprovou na Câmara também, está sendo entregue essa documentação para as pessoas. Outras áreas se busca também essa regularização, outras tantas buscam através dos vereadores, nos cobram isso, a pressa, a agilidade nesse processo para que possam as pessoas estar recebendo essa documentação. Quando tu tem esse documento, esse termo despachado pelo cartório, regularizando a tua situação jurídica, que é a posse do teu terreno, tu consegue, por exemplo, buscar linha de crédito, tu quer fazer uma casinha, tu quer fazer um puxadinho a mais, tu quer fazer uma garagem. Então, quando tu tem essas garantias mínimas, juridicamente falando, que esta casa é tua, que o terreno está regularizado é teu, ele é importante. Eu sempre falo que o verdadeiro cidadão, a verdadeira carteira de identidade de um cidadão é um terreno ou uma casa que ela pode ser chamada de sua. Meu pai sempre dizia, quando é teu, se tu cravar um prego na parede, não é, tu está dando valor ao teu patrimônio. E quando tu está alugando é o contrário, tu tem que tirar o prego, tem que passar a massa para entregar o imóvel. Né? Quando é teu, tudo que tu fizer é investimento. Então, essa é uma área que nos preocupa e que, ao mesmo tempo, nos permite avançar, discutir e ser parceiro dessas famílias. Nós também, agora que estamos esperando com a mudança de governo que chega no país, o novo sistema, o Minha Casa Minha Vida, que tu acompanhaste muito de perto, tu fosse funcionário do município e tu da UPACAF há muitos anos, conhece a realidade do bairro, da periferia, das pessoas que tanto precisam, que precisam de uma casinha. O déficit habitacional hoje em Pelotas passa de 20 mil famílias que precisam de uma casinha. Mais de 20 mil. 25 mil aproximadamente estão cadastradas para receber uma telha, ou receber uma porta, uma janela, estão cadastradas no sistema da prefeitura, buscando melhorias. E que nem sempre é possível, não? A gente sabe, é muita coisa para se fazer num tempo, às vezes, curto, e os recursos também, o lençol é curto nesta área. Mas a gente quer buscar, estamos propondo, estamos discutindo, estamos conversando com o governo, conversando com o secretário Bira, buscando emendas impositivas e positivas do deputado federal, dos próprios vereadores, para que a gente possa avançar nessa área. É importante que as melhorias, que as políticas públicas possam chegar muito na área da habitação e da regularização fundiária do nosso município. Programa UPACAF e a comunidade, uma das coisas que a gente vê na Minha Casa e Minha Vida os condomínios. Quando tu fala em condomínio, onde tu consegue um apartamento, e aí passa a ter condomínio, não dificulta para aquela pessoa que vivia na parte de risco e vai para um condomínio que tem que pagar o condomínio também, além do parcelamento que ele paga por mês, que é pouco o valor.
não dificulta, não está dificultando para aquela pessoa que não tem condições? Valdir, na verdade, a taxa de condomínio ela é para manutenção do local, do ambiente, né? Precisa de melhorias, de manutenção. Quando tu mora apenas na tua casa, tu cuida apenas da tua casa. Quando passa para o coletivo, muda, porque tu vai ter o porteiro, muitas das vezes, tu vai ter o cara que tem que fazer a pintura do meio-fio dentro desse condomínio, tu tem que ter melhorias no ambiente, tu tem que ter uma praça, não é? Então, esses recursos são para pagar conta de água de condomínio, conta de luz, de servidores, enfim. Mas o Minha Casa Minha Vida, as taxas são reduzidas. As taxas, em tudo isso é reduzido. Se paga menos condomínio, se paga menos luz, se paga menos valor de água, enfim. Agora, uma das questões é o seguinte, né? E eu sou um grande defensor do trabalhador, da parte social. Agora, o país também não pode ser apenas paternalista. Ele não pode doar tudo para as pessoas. Eu acho que um mínimo de compromisso, de responsabilidade as pessoas têm que ter. Sim. Tu pode convir comigo. Se eu estou adquirindo uma casinha, pagando 100, 80, ou até que seja 100 reais por mês pela casa, se tu for pagar nesse mesmo nível uma casa no particular, ela não baixa de aluguel de 1.200, 1.300 reais com as taxas. Então, veja, minimamente as pessoas precisam contribuir nesse sentido. O que eu acho que não é de todo mal, eu acho justo, né? As pessoas precisam contribuir também, até para valorizar aquilo que é seu. Foi contemplada pela Minha Casa Minha Vida. Nós tínhamos, vou te dar um exemplo aqui do Residencial Eldorado, tu acompanhasse aquele processo? Sim. Mais de 400 casas, pessoas que moravam ribeirinhas, que moravam na praia, que moravam em vários locais, que foram morar ali, e que muitos acabaram vendendo as suas propriedades, suas casas. Mas muitos ainda moram até hoje ali, que constituíram famílias, melhorias, que pagaram o seu imóvel, né, que quitaram, que hoje é seu, e que moram ali hoje aproximadamente 400 famílias naquela região. É importante que as pessoas se conscientizem de cuidar as suas propriedades, de valorizar aquilo que é seu, porque nós entendemos que, aquilo que eu falei, a garantia jurídica de um pedacinho de chão, de um quadrilátero, uma casa constituída, edificada em cima e chamada de teu, isso é muito bom. Isso é bom para a pessoa, é bom para a comunidade e é bom para todos nós. Dá exemplo aí, a Ceval. Ceval é um loteamento que a gente, na época, eu fiz parte da Secretaria de Habitação, a gente tirou das áreas de risco, ali na ponte que ia para Rio Grande, tinha muitos que moravam ali, e a gente conseguiu, né, construir as casas populares na época ali, e as pessoas muitas vezes vendia e retornava para a ponte. Por quê? Era fácil. A pessoa que passava por ali, as pessoas de bem, acabavam ali alcançando um ranchinho, alguma coisa. Então, sentindo pena daquelas pessoas que estavam tendo direito ali, já tinham feito um dinheiro e voltado para a área de risco. Isso aconteceu muito, né, Valdir? Sim, sim. Naquela época, acho que era o Brandão? O Brandão. Foi secretário Luiz Davi Brandão, meu amigo. Eu lembro muito quando aconteceu disso. Eu sei se tu lembras também, na época do Eldorado, quando nós fizemos a remoção. Eu digo nós porque eu participei daquele processo como colaborador. O pessoal que morava em torno da praia, lembra lá que tinha, perto do Trapiche ali. Muitos acabaram voltando e saindo, venderam as casas. Olhem para vocês verem, as pessoas foram contempladas. E tu falasse aqui muito bem na Ceval, Barão de Mauá, foram construídas muitas casas aqui e muitas pessoas acabaram vendendo. O que eu acho uma injustiça, porque quantas pessoas precisam e que não foram contempladas? E que com certeza não teriam feito a mesma coisa, não teriam vendido, não teriam trocado, e que acaba acontecendo isso. É triste a realidade, né? Agora nós esperamos que a nova proposta que se avizinha, que me parece que agora tem tudo para dar certo, o presidente Lula tem falado sobre isso, de retomar o Minha Casa Minha Vida, no sentido de contemplar as pessoas que realmente precisam. Tem cadastro nas prefeituras, como eu falei, o déficit habitacional hoje pelo menos é mais de 20 mil pessoas. Nós temos um outro problema, que uma outro tipo de construção, de uma outra faixa de salarial para a compra de casas, apartamentos, que é as chamadas contrapartidas, né? A gente tem falado muito nisso na Câmara. Os grandes empresários constroem os seus edifícios em áreas que, por exemplo, vamos fazer aqui o Dunas, né? E o cara chega ali e te fica 1.200 numa moradia. Mas e aí, a contrapartida disso e a melhoria no bairro? Porque os 1.200 famílias que ali estarão novas vão passar pela mesma via que antes já estava dando problema. Agora, com essas famílias que ganham um pouquinho mais, normalmente tem um carro. Sim. Aumenta o fluxo de veículos naquela rua, vai desburacar mais, vai arrebentar mais, né? Vai dar problema de iluminação. Então, a contrapartida para a construção por esses empresários.
Isso é uma coisa que a gente fez, inclusive, audiências públicas, já discutimos isso com o Poder Executivo e nós buscamos que essas questões sejam amenizadas para os próprios imóveis, porque a gente sabe que tem muito empresário de olho em Pelotas, porque o mercado está sempre aquecido. As pessoas estão comprando casas, estão comprando imóveis, como já diria um amigo meu, quem compra terra não erra. Né? Um dos menores investimentos que se tem, as pessoas têm algum recurso garantidos, juridicamente falando, é o imóvel. Então, nós esperamos poder contribuir nesses mais 2 anos de mandato que nós teremos na casa, na condição de presidente da Comissão de Habitação e Regulação Fundiária, para as melhorias nesse segmento. Os que querem buscar regularizar os seus imóveis, ou até mesmo aqueles que querem aderir à compra de um imóvel em nossa cidade. Uma das coisas que a gente vê na área da habitação também é que muitas pessoas têm, a gente fala em regulação fundiária, a pessoa tem um terreninho, mas também não tem condições de construir. Então eu acho que projetos na área da habitação tem que ter uns projetos aí de, tu tem o teu terreninho, que o próprio governo contrate uma empresa, né, de construção e que faça lá uma peça, 2 peças e um banheiro. Isso foi feito na época que a gente fez parte da habitação, eu trabalhava junto com o Brandão lá, se vários locais era feito assim. Chegava, tu tinha o teu terreno, mas tu não tinha condições de construir. E eu acho que o governo tem que começar a se preocupar com a moradia. Que não adianta tu colocar todo mundo num condomínio, né? E muitas vezes a pessoa fica refém daqueles maus elementos ali, que estão ali naquele Aliás, condomínio. isso aconteceu. E Né? fica refém. Aconteceu. Mas, Aldir, eu não sei se tu é conhecedor, tem um projeto do governo do estado, chamado Avançar RS, na parte de regulação fundiária e construção de unidades habitacionais. Pelotas foi contemplada, recebeu recentemente 19 milhões de reais para a construção de 250 novas casas. Pessoas identificadas com isso que tu falaste, que realmente precisa, que não tem a casinha e que precisa ser construído. Essa obra vai começar já nos próximos dias, porque os recursos estão garantidos. Mas 250, perto de 20 mil famílias que precisam de uma moradia, ainda está muito distante esses números. Nós precisamos buscar alternativas para se avançar nesse sentido. Eu entendo que Minha Casa Minha Vida será uma delas, né? Que seja feita seleção justa para as pessoas que realmente precisam, porque teve momentos que as pessoas ficaram até meio assim, teve gente que foi contemplada e sequer foi morar em cima dessa casa, né? Mas, enfim, a gente quer que as pessoas sejam contempladas, que as pessoas vivam e morem com dignidade com suas famílias, que possam constituir esposa, filho ou filha, o seu lar, e juridicamente constituído aquilo que eu falo, registrado, as pessoas consigam manter as parcelas em dias, tanto do imóvel quanto as cotas de condomínio, de água e de luz. A dignidade é tudo para um ser humano, né? E a gente tem visto aí que a situação hoje, tu quer construir uma casa, tu quer melhorar a tua casa, tu não tem recurso. Então, acho que nesse projeto aí que tu está falando, acho que vai ajudar. Mas é por isso, Valdir, que é verdade. Por que eu busco que a prefeitura se avance na regulação fundiária? Quando tu avança na regulação fundiária, se tu é posseiro e tu passa a ser proprietário, Valdir, tu juridicamente constitui teu espacinho. Quando tu constitui juridicamente, se tu tem algum recurso, tu é pedreiro, ou tu trabalha num hotel, trabalha no comércio, e que tu tem algum recurso, tu possa comprar um tijolinho, compra a telha mês que vem, paga o saco de cimento, tu vai juntando tudo isso e daqui a um pouquinho, num mutirão, tu vai lá e constrói a tua casinha, em cima do espaço que é teu, que está constituído juridicamente falando. É por isso que a regulação fundiária é importante. Sim. É por isso que ela é necessária na nossa cidade. E quando eu falo nossa cidade, eu falo muito de Pelotas, porque é aqui que vivemos e é aqui que a gente conhece a realidade. Quando tu vai no bairro, na periferia, muitas regiões ainda não passaram pelo processo de regulação fundiária, que é por posseiros, que já estão há 20, 25, 30 anos, que foram meio que esquecidos por ali. Precisa ser retomado de fato de vez, que esse processo de regulação seja efetivado no nosso município. E é o que está acontecendo hoje com a nossa política pública apresentada pelo atual secretário Birajara. E também a Ceval, a gente fala em Ceval, a Ceval começou com o mutirão. Foi mutirão. A construção foi um mutirão, claro, que depois teve que contratar uma empresa para poder fazer, porque, na verdade, eram as mulheres que trabalhavam e os homens olhavam. Aqueles que estavam trabalhando, a mulher trabalhava e o homem olhava, então não avançava na construção. Era o contrário, quem tinha que trabalhar era o homem e as mulheres que trabalhavam nesse mutirão aí. E, na verdade, eu acho que precisa
E a gente teve que, na verdade, tratar com uma empresa para poder contratar, e depois a empresa Eu lembro desse processo. A empresa não cumpriu, teve que contratar outra, mas conseguiram construir. Foi um processo demorado, mas graças a Deus se conseguiu que aquelas casas fossem edificadas e os passeios todos requalificados e qualificados, né? Eu, inclusive, agora, no lado da Osório, loteamento Osório, pela emenda impositiva de minha autoria, nós conseguimos levar para aquela região 182 novos pontos de iluminação em LED para aquela região. Eu recentemente estive lá e as pessoas estão muito contentes porque traz um sentimento de segurança. O taxista não queria entrar mais lá, o cara do aplicativo não queria entrar mais lá, o Uber, o 99, mas agora com a nova iluminação as coisas começaram a melhorar. Precisa avançar um pouco mais ainda. Mas nós estamos aguardando ansiosamente e um outro projeto que vai para a Câmara, que é um financiamento público, para que se inicie tão logo a troca das luminárias na nossa cidade, de fato, que as lâmpadas de sódio para as lâmpadas de LED, tornando uma cidade mais segura, já que estão pagando, né, a contribuição, e que se possa ter, então, na frente da sua casa, uma iluminação de qualidade, trazendo para as pessoas um sentimento de mais segurança para todos nós. Programa UPACAF e a comunidade. Birinha, quantos minutos a gente tem aí, Birinha? 10 minutos, né? 10 minutos que a gente pode, né, falar em outros assuntos aí, né? Tem mais alguma proposta tua que tem além da regularização fundiária, questão da saúde, transporte a gente falou? Tem mais alguma Valdir, eu sou um vereador que trato de várias pautas ao mesmo tempo. Eu não sou um vereador bairrista no sentido, se eu ia solicitar aqui essa assessoria, podendo trazer mais uma aguinha, por favor. Um vereador, o Paulo Coitinho do Navegantes, o Paulo Coitinho do Centro, o Paulo Coitinho do Dunas. Não, eu fui um vereador que fiz voto em 495 urnas. 1, 2, 3 votos. Então eu tenho um trabalho por toda a cidade, em várias frentes de trabalho. Eu colaboro com as religiões de matriz africanas, a religião umbandista, por exemplo. Eu fiz audiência pública para a Igreja Católica, eu fiz audiência pública em homenagem à maçonaria, eu fiz para o tradicionalismo gaúcho. Aliás, eu fui contemplado com a comenda João de Barro, reconhecimento MTG gaúcho pelo meu trabalho aqui em Pelotas. Eu tenho trabalho em várias frentes, no carnaval, no esporte, junto com meu amigo Carlos Júnior, somos dois grandes defensores do esporte amador aqui em Pelotas. Por exemplo, nós estamos agora requalificando o campo do Aratiba, onde os campeonatos de verão vão acontecer. Nós conseguimos articular a mudança ou a troca das 2 goleiras que estavam caindo lá. Então, nosso trabalho também chegou no bairro, chegou lá na praia do Barro Duro. Na colônia pelotense, nós temos um trabalho... muito obrigado. Valdir, por favor. Obrigado. Seca a boca. Valdir, então é um trabalho que a gente busca sempre contemplar as mais variadas camadas da sociedade de Pelotas. E nem sempre é fácil. Com as emendas impositivas, isso está se tornando mais fácil, não digo fácil, mas está facilitando a nossa vida no sentido, com as indicações e a prefeitura tendo a obrigatoriedade de fazer esse trabalho, de executar os nossos encaminhamentos de emenda, as coisas se tornam um pouco mais acessíveis para todos nós. As políticas públicas conseguem chegar para as pessoas que tanto precisam lá na periferia. Mas não é fácil. Eu sempre falo, o poder mais democrático de uma cidade é o poder legislativo, é a Câmara Municipal de Pelotas. Mas por que a Câmara? Porque a Câmara tem endereço fixo. Eu chego na Câmara todos os dias 7h20. Normalmente tem alguém me esperando para conversar comigo na frente da Câmara, porque sabe o horário que o vereador chega, só tem uma porta para entrar e para sair. Ele busca resolver o seu problema, ou seja, um problema coletivo da sua comunidade. Ele tem acesso ao seu representante, ou até mesmo que não tenha votado naquele vereador. Mas ele vai ser ouvido. Quando tu vota um deputado federal, com todo o respeito que se tem, ao deputado estadual, ao governador, ele não fica em nossa cidade. Sim. Ele está buscando recurso a nível federal para ser executado aqui. Nós aqui estamos. Eu sempre falo que o vereador é vereador do próximo. Né? Então é importante que se diga isso, porque nós somos as ferramentas que as pessoas entendem ser facilitadores entre os poderes constituídos, que para se dialogar, para que sua demanda possa chegar na chefe do executivo, na prefeita, que possa chegar no poder legislativo, nos vereadores, ou chegar no poder judiciário, nós temos essa prerrogativa, não é?
de ser atendidos, de ser ouvidos, de termos voz e vez no plenário, na televisão, no jornal, nos rádios, na imprensa. Então, isso é importante que se diga que o vereador tem a prerrogativa de ser o agente facilitador ou aquele que possa reproduzir a voz das minorias. Tu lembras muito bem, eu lembro disso, e tu vai confirmar com certeza, quando nós tínhamos o bairro da gente. Sim. Tu participasse muitas vezes representando o PACAF. E tu lembra que as pessoas tinham um certo momento que fazíamos uma audiência, Sim. tu sentavas junto com a gente lá, Valdir, e tu lembra que as pessoas queriam ser ouvidas. Sim. Muitas vezes era um carinho, ser ouvidas, né? Muitas vezes não tinha nem muito o que pedir, mas era uma ferramenta importante. As pessoas precisam ser ouvidas. Quem paga seus impostos, paga um agente público, ela precisa ter voz e vez. E o mandato de vereador tem essa prerrogativa, né, de oportunizar as pessoas. Claro que nem todos gostam de ser ouvidos. Eu sou um vereador que estou ouvindo todo mundo sempre à disposição, me encontro na rua, meu telefone e tal. Eu sempre passo meu telefone, o pessoal, porque eu entendo que quem paga meu salário é a comunidade. Sim. E se eu escolhi, e se busquei ser vereador em Pelotas, eu preciso estar disponível para as pessoas. É nesse sentido que eu faço e carrego meu mandato, assim como a minha assessoria também tem esse pedido de minha parte sempre, olha, atendem as pessoas. Eu sempre falo que pelas pessoas nós nunca paramos, e não paramos, nós estamos sempre atentos a tudo e a todos, seja na cidade, no centro, na periferia, na colônia de Pelotas, nós precisamos ser voz e vez das minorias, das pessoas que tanto precisam nas suas dificuldades, onde as políticas públicas muitas vezes demoram mais a chegar. Nós conseguimos, nesse mandato desse ano, nessa legislatura de 2022, fazermos algumas audiências públicas no bairro. E deu certo. Muitas coisas aconteceram no Sítio Floresta, no Triunfo, no final da região do Areal, enfim, muitas coisas conseguiu-se avançar. A gente quer voltar a retomar essas atividades. Foi um ano de eleição, teve a interrupção, porque não poderia se confundir as coisas. Nós tivemos ali 6 ou 7 candidatos a deputados que eram vereadores. Então, para não favorecer um, não favorecer o outro, nós, por um tempo, suspendemos as sessões. No transcorrer de 2023, nós queremos retomar essas atividades, transpondo a Câmara, saindo do portão do prédio da 15 e indo para a comunidade. Independentemente se as pessoas estão brabas, que vão discutir, que vão reclamar, tá bem, mas são eleitores, eles que nos pagam, precisam ter voz e vez. E é para isso que a gente se coloca sempre à disposição das pessoas. Agora eu vou te perguntar, dia 7 agora, né, 7 do mês que vem, tem eleição na presidência da Câmara. Como é que está sendo discutido lá na Câmara? Né, a gente vê pela imprensa que poderá ter 2 chapas, né, para concorrer. Isso é o natural, a discussão da mesa da Câmara. Mas existe um acordo, né? Eu gostaria que tu falasse para nós, claro, se tu possa falar também, né? De repente tu não queira, né, abrir o jogo aí para nós aí, né? A gente sabe que existe uma divisão. Como é que está sendo tratado lá em relação à nova mesa da Câmara? Nós temos, Valdir, uma discussão que se iniciou, não é, propriamente falando da eleição, né? A gente já teve eleições que foi feita no dia 31 de dezembro. Nós tivemos eleições que, não é, teve vários debates, que foi decidido inclusive dentro do banheiro da Câmara. Isso é histórico. Sim, sim. Sempre que se fala eleição da mesa, fala, mas não tem um acordinho do banheiro. Normalmente, dificilmente se chega no dia da eleição com a definição, porque tem muitas negociações, muitas amarrações, existe disputa por espaço na mesa, porque dá uma maior visibilidade. Tem N fatores que são peças nessa discussão de eleição da mesa. Nós estamos começando essa discussão, não é? O vereador, isso que eu vou falar aqui não tem nada de esconder, sim, claro. Público isso, né? Tinha um acordo que era o vereador Carlos Júnior, não é? Sim. No transcorrer do tempo teve uma eleição de deputado, que teve algumas arestas que ainda não foram Sim. Cortadas, arredondadas, apaziguadas, não é? Nesse meio tempo surge uma outra candidatura, que é do vereador Cezinha, e que tinha do vereador Carlos Júnior no início um acordo. Então, os próximos dias serão fundamental e importantes para essa decisão. Não digo que seja um impasse, porque na verdade ali somos todos amigos, são 21 vereadores e vereadoras, cada um com seu interesse, Então, a gente aguarda agora os próximos dias, as definições que virão, para que a gente possa tomar a decisão que nós entendemos ser a melhor
para a Câmara e que isso não possa também vir atrapalhar a relação com o Poder Executivo e com a comunidade pelotense, ou seja, engessando esse processo do diálogo que está sendo importante, que está sendo bom entre os poderes. Eu sempre falo, Poder Legislativo, Poder Executivo são poderes independentes, Sim. mas que harmonicamente precisam ter um Claro, diálogo. claro. Precisa discutir, conversar, porque somos seres humanos, somos agentes públicos. Não adianta ser oposição por oposição. Se apresentar tal projeto, é você oposição, porque quem ganha isso é o governo. Não, muito pelo contrário. Tem que se pensar no que é maior, ou seja, o interesse público das pessoas, aquilo que possa beneficiar as pessoas. Programa UPACAF e a Comunidade, está chegando mais um final de programa, né, Birinha? Mais um finalzinho de programa aí. Para te despedir, Paulo, aí o espaço reservado aí para te despedir aí do programa UPACAF e a Comunidade, nesse sábado, dia 19, e já chegando o final de ano, né? Que ano que passou rápido, Valdir? Passou rápido. Copa do Mundo está aí. Sim. Já tão logo está começando a Copa do Mundo, esperamos que o Brasil seja hexacampeão, né? Sim. É o que esperamos. Estamos num momento de divisão, digamos assim, politicamente falando no país. Ficou muito claro isso na eleição, né? As pessoas, o lado perdedor ainda não assimilou, né, que quem venceu a eleição. Eu acho que quem tem que vencer é a democracia, precisa ser respeitado isso. Eu já fui candidato e não me elegi, fui para casa, engoli meu choro, refazer minha vida e disputar novamente e cheguei na condição de vereador. Acho que a democracia permite as manifestações. O que não permite é aquilo que vinha acontecendo. Tentar mudar o resultado. Não, isso não pode acontecer. Não vai acontecer. Isso esqueçam. Querem estar fazendo manifestações harmônicas, ou seja, manifestações que não venham a prejudicar o vai e vem das pessoas, o direito de ir e vir, né? Isso que nos assusta. Mas parece que as coisas estão começando a se acalmar. Eu acho que a partir de janeiro, na posse do presidente, as coisas vão tomar um novo rumo. Porque precisa ser, independentemente de quem seja o presidente, tem que ter o direito dele governar. Tem que dar governabilidade para o novo sistema político que volta para o Brasil. Mas deixo aqui essa mensagem, então, de um feliz ano novo, para a direção aqui da TV, para o Paulo, para sua esposa, para ti, para o Birinha, para toda a equipe de repórteres, apresentadores aqui da TVC, uma TV que eu tenho um carinho muito grande. Sempre que posso, quando estou em casa à noite, eu dou uma olhadinha, sempre fico assistindo, porque eu acho que, como eu falei, é um canal importante de comunicação, que precisa ser respeitado, que precisa ser valorizado e reconhecido pelo poder público do nosso município, pelas pessoas que convivem, que vivem nessa cidade. Pelotas tem uma TVC comunitária, Sim, que nunca fechou as portas para ninguém e que sempre que pode, tá convidando os representantes do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, e tem programas muito ligados ao viés social que representa as minorias. Sim, aqui. Tu é uma dessas pessoas. Então fica o registro, meu carinho, meu apreço a todos vocês, meu muito obrigado e voltaremos um dia aqui, se Deus quiser, com a força divina. Meu muito obrigado e um grande abraço. E a gente fica por aqui, mais um programa UPACAF e a Comunidade.